Olá, estamos começando mais um Conexões Saudáveis e eu sou Leila Oliveira e hoje a gente vai falar com um rapaz muito bacana e conversar sobre a história real que fala de perda, fé, adaptação e propósito, mas também sobre o que acontece dentro da nossa mente quando a vida vira o avesso. Hoje nós vamos conversar com Natanael Evangelista, que está com o livro Não Vivo Pelo Que Vejo. E aí, Natanael, fala para mim um pouco da sua história. Oi, Leila. Hoje eu tenho uma condição mais do que especial. Hoje eu sou deficiente visual. E foi através desse episódio em específico que eu resolvi a contar para o público o que aconteceu comigo e o que será que aconteceu para eu me tornar uma pessoa com deficiência. Nossa, gente, olha só, a gente vai conhecer um cara que mesmo diante de todos esses desafios, ele está continuando o propósito dele de vida. Então, Natanael, para quem ainda não te conhece, como você costuma se apresentar hoje? Eu sou Natanael Evangelista de Lima, assim você consegue me encontrar no Instagram. E sou casado com Jacilene e tenho uma filha de 6 anos de idade que se chama Iris Valentina. Olha, que história bacana, né? E como que está sendo esse processo? Ô Leila, eu sou empreendedor, né? Aliás, eu estive empreendedor com 13 anos da minha vida. Tinha uma loja de informática no bairro Citrolândia, aqui mesmo em Betim. E nesse período a gente trabalhou muito na região. Só que no dia 15 de janeiro eu tive uma condição especial. Mas antes que eu fale dessa condição especial, quando no finalzinho, antes de eu ficar deficiente, eu tive um grande insight, né? Estava numa oração na casa de um primo e Deus me avisou que eu teria uma condição especial. E ele me avisaria a data exata em que eu precisaria me adaptar, o que era necessário fazer. E antes desse dia 15 de janeiro, como que era a sua rotina, seus planos, sua vida? Por quê? A partir daí, ele fala isso para você e eu tenho certeza que foi impactante para você. Ô Leila, eu sou graduado em processos gerenciais. Para que eu conseguisse me graduar em processos gerenciais, eu iniciei a faculdade de Ciência na Computação. Como eu disse para vocês, eu estava cursando... Aliás, eu tinha uma loja, né? Era empreendedor, tinha uma loja no bairro Citrolândia de informática, então eu queria me aprimorar nesta área. E adaptando e conduzindo a minha loja, eu vi a necessidade de me aprofundar, então eu iniciei Ciência na Computação. Juntamente comigo, a minha esposa falou: amor, como você vai fazer a ciência, eu vou cursar administração. Quando ela começou a cursar administração, ela falou: amor, esse curso tem o seu perfil. Eu acho que você está na área errada. Vai para a área administrativa, que você vai ser mais bem sucedido do que se você estiver na área de informática por causa do seu perfil. E com o curso prolongando e indo, eu percebi que eu tinha algumas dificuldades no curso. E isso foi entrando no meu coração. E quando ela realmente falou: amor, eu acho que o seu perfil é isso, vai e conheça o curso. Eu fui conhecer o curso e realmente foi o que ela falou. Eu precisava ir para a administração. Então, eu fui para processos gerenciais, né, que é um braço da administração. E quando eu fui, eu fiquei muito feliz porque realmente eu me vi dentro do curso. Eu cursei de forma muito espontânea, fui muito feliz, fiz excelentes amizades. Você se encontrou ali, né, Natanael? Exatamente. E isso fez com que, lá na frente, isso pudesse alcançar novos objetivos. Nossa, muito bom, viu?
E como que foi essa trajetória? Você entrou nesse curso de administração? Você atuou em algum lugar? Eu atuei exatamente na loja, primeiramente, né? E aí, quando eu estive com o meu primo em oração, na casa de um tio, eu tinha feito um concurso público, exatamente para a administrativa no interior, em Frei Inocêncio, Minas Gerais mesmo, mas um interior de 10 mil habitantes. E chegando lá para poder fazer a prova, né? Lembrando que essa época eu estava enxergando normalmente, a minha saúde, a minha vida estava tudo certo. Chegando lá nesse ambiente, eu me senti em casa no dia que eu fui fazer a prova. Eu já me senti... Sabe quando a gente chega em um lugar que você se sente em casa? Eu senti exatamente assim neste lugar. E aí eu fiz o concurso público. Logo depois da oração, eu recebo um envelope na minha casa, Leila. E eu assustei bastante, porque a minha esposa liga e fala assim: Natanael, amor, chegou um envelope aqui em casa e você sofreu algum processo? Tem algum problema? E ela não quis abrir. Eu falei: não, amor, não tive não. Ela falou: vem para você abrir para a gente ver o que é. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, era convocação para esse concurso público que eu fiz lá na cidade de Frei Inocêncio. Oh, que legal, hein? E a felicidade bateu, hein? Bateu a felicidade e mesmo assim o desespero. Porque eu tinha uma loja de informática em Betim. E o nosso acordo era: amor, se você passar e eu passar, nós vamos embora. No entanto, quem recebeu a convocação foi só eu. E lá na minha loja, eu ganhava uma proporção. Vamos colocar aqui 3x. O concurso público me pagaria 1x. Eu teria que mudar da minha casa, em Betim, minha casa própria, para um lugar que eu não conhecia ninguém, não sabia quem eram as pessoas que estavam, né? Não conhecia ninguém, não tinha casa para morar, era de aluguel, mas mesmo assim nós juntamos para fazer a melhor coisa que nós sabemos fazer, que é orar a Deus e perguntar a Ele qual seria a melhor direção. E você teve essa direção? Em muitos lugares. Vou falar que quando você chegou lá, você se sentiu direcionado, hein? Muitos lugares que nós perguntamos ao Senhor que o que nós faríamos, Ele mandou a passagem de Gideões e os 300. E lá em casa, eu, a minha esposa e minha filha. E nas palavras que Ele mandou, que foi mais de uma das palavras foi que nós representaríamos a cada 100. Então, era 300 justamente que estavam representados entre nós 3. E Ele mandou e decretou a nossa ida. E uma dessas decretações foi: se você quiser salvar a sua família, vai para esse lugar. E nós fomos para lá, mas para que nós pudéssemos chegar, nós cometemos uma pequena loucura. Nossa! A nossa loucura foi: nós procuramos casa na cidade para morar, e só que nós não encontramos casa nos dias que nós visitamos, por telefone, pelo Instagram e por tantas outras coisas que nós tentamos, porque na cidade tinha uma grande participação de uma empresa na locação de imóveis. Então, nós não encontramos casa lá. E a gente ficou muito na dúvida, porque como que nós íamos morar no lugar, sendo que a gente não tinha encontrado casa? No dia 30 de dezembro, nós colocamos todos os nossos objetos dentro do caminhão e nós partimos para Frei Inocêncio sem ter casa para morar. Nossa! Nós encontramos com um amigo, uma pessoa que tornou-se nosso amigo, né? Eu sou João, lá de Frei Inocêncio mesmo. E ele que fez a nossa mudança, ele falou: não, chega lá, a gente encontra a sua casa para morar. E a minha esposa ficou, e mas ele partiu para Frei Inocêncio, sem ter casa para morar. E eu conto no meu livro, né, que lá ele deixou uma pousada, um lugar para mim ficar na casa dele. Eu conheci ele
em um transporte, um dos dias que eu fui para a Frei Inocêncio para levar a documentação, quando eu estive lá, ele me deu essa, falou, eu faço a sua mudança e tal, assim que eu conheci ele. E quando chegou a Frei Inocêncio, nós chegamos 3h da manhã, ele falou, olha, pode ficar na minha casa, preparou uma janta maravilhosa, e se ele estiver vendo esse podcast, João, muito obrigado, você foi peça fundamental para a minha carreira, espero que você esteja me vendo, né? E aqui está a minha gratidão, porque ele, Leila, foi o meu porto seguro nesse dia, porque era 3h de madrugada, a gente não tinha outro lugar. Então, eu dormi na casa dele, jantei na casa dele, e assim, 6h da manhã, nós saímos para procurar uma casa. Gente. Aproximadamente 500 metros da casa dele, tinha uma senhora sentada. Nós perguntamos a ela se tinha local para que nós mudássemos, né? E ela falou que a filha dela sairia, mas sairia dia 2 de janeiro. As coisas dela ainda estavam na casa dela, né? Então, ele propôs a fazer a mudança dela e, ao propor, ela aceitou e eu consegui locar o imóvel. E aí, no dia 2, nós tomamos posse do imóvel. Gente, se está fazendo sentido para você, curte, compartilha. E se você é de Frei Inocêncio, olha aqui, essa história aqui. Se você conheceu o Natanael, aqui, ó, hoje você vai conhecer como que foi a trajetória dele e como tem sido até hoje. Curte, compartilha aí, que você vai ouvir esse podcast, vai ter muito conhecimento. E se você também quiser fazer o seu podcast aqui no Vitrine Hack Studio, vem para cá. Aqui a gente está aqui no Monte Carlo Shopping. Aqui é um lugar acessível, aqui é um lugar bacana, ambiente climatizado. Aqui você pode falar, pode trazer, né, o seu convidado para cá e falar sobre a sua história, sobre a sua área profissional, enfim. Vem para cá, para o Vitrine Hack Studio. Então, Natanael, olha para você ver, você foi em busca de um propósito, né? Porque foi Sim. mais que uma carreira que você foi para lá. Tinha um propósito ali. E o propósito, Leila, nada mais era do que cuidar da minha família. Como sacerdote, como responsável, como homem do lar, a gente tem que ter essa direção. E maior do que o sacerdote de casa, tem um sacerdote das nossas vidas, né? Deus, o próprio direcionador daquilo que nós podemos fazer. Esse livro que eu escrevo é justamente para poder incentivar para que as pessoas tenham esse olhar de carinho para sua família, porque debaixo do seu teto tem o seu cuidado. Isso é fundamental e você precisa estar bem psicologicamente para que possa cuidar de você e de quem estiver à sua companhia. Então, ali foi uma transformação de vida, né? A gente pode falar que foi uma transformação. Porque quando você vai para esse ambiente que você precisa ali estar com a sua família, você estava ali em crescimento também, mas tinha um propósito ali de cuidado, de voltar para dentro. Tem um segredo nesse caminho aí, Leila, que eu vou revelar a vocês, mas tem outros que você vai ler no livro. Aqui é só uma passagem, né? Mas um dos segredos que tem é que, durante esse processo, nós oramos pedindo a Deus confirmação, mas no dia da oração na casa do meu primo, a minha esposa não estava. E quando cheguei em casa, eu não contei para ela o que viria, porque eu não contei para ela para que ela não pudesse tomar partidos que desesperasse. Só que mesmo eu não contando para ela, todos os dias ela me falava assim, amor, eu sei que vai acontecer algo, eu não sei o que vai acontecer. Eu simplesmente falava, amor, calma que Deus está na direção. Então, mesmo que eu não tivesse contado para ela, nesse momento, que ela não sabia desse detalhe, ela sentia. Deus havia revelado a ela que teria algo para acontecer. Eu não revelei para ela todos os detalhes da oração, justamente por proteção
e não por esconder algo dela tão importante, porque realmente é importante, mas para que não fazia sentido, porque a direção de Deus era diretamente para mim. O controle ele tinha me dado a senha necessária para digitar na hora certa. Então, por isso que eu precisava da hora certa para poder fazer isso. E foi nesse momento que aconteceu o descolamento da retina? Ô Leila, 1 ano depois, a gente mudou para Frei Inocêncio. Quando chegou lá, eu tive o desenvolvimento com o prefeito, a cidade. 1 ano e 15 dias depois, numa noite de trabalho, às 11 horas da noite do dia 15 de janeiro, simplesmente as luzes pararam de brilhar sobre os meus olhos. Hoje eu tenho uma percepção luminosa. O que é isso? Para você que está me enxergando, você pode fazer o teste. O olho esquerdo, você tampa totalmente. O olho direito, você fica entre meio aberto e acende uma luz próxima aos seus olhos. Essa percepção luminosa que eu tenho quando eu estou próximo a alguma luz. Então, para que eu seja direcionado, geralmente precisa de alguém me direcionar, né? Eu preciso ser guiado. E para que isso aconteça, é só quando tem luz muito forte para eu enxergar de uma forma coerente. E aí você lembra, nesse momento exato, o que aconteceu? Né? Você percebeu que a sua vida mudou para sempre? Porque tem um impacto, né, dessa mudança. Sim, tem um impacto muito grande. Assim que eu fiquei deficiente, eu trabalhava no hospital de urgência e emergência lá da cidade, a cidade Frei Inocêncio, o Hospital Frei Inocêncio. Eu trabalhava nesse hospital de urgência e emergência e eu estava na recepção quando aconteceu isso. E quando aconteceu, simplesmente atrás de mim estava o pessoal da equipe médica, né? Os enfermeiros, técnico de enfermagem, médico. Então eu falei com ele, gente, me ajuda aqui que eu não estou enxergando. Inclusive, agora esses dias eu conversei com uma amiga e ela disse que esse dia ela tremeu dos pés à cabeça, porque como eu estava trabalhando e simplesmente parei de enxergar. Isso era uma situação muito complicada. Então, elas correram lá na recepção, pegaram cada uma no meu braço, levaram à sala de emergência para começar a entender o que estava acontecendo comigo. Na hora, o meu corpo, eu estremeci todo, o meu coração acelerou de uma forma que eu não consigo te explicar com todos os detalhes. Eu sei que eu senti uma reação muito forte. E aí eles me levaram para essa sala, fiquei deitado, eles me deram um calmante, né, porque eu estava muito nervoso. Eles me deram um calmante, a minha pressão arterial estava muito alta, eles diminuíram, né, com remédios. Pouco tempo depois, alguns minutos depois, eu adormeci. Assim que eu acordei, porque foi um leve período de tempo que eu adormeci, e quando adormeço, isso ainda acontece hoje, quando eu adormeço, simplesmente eu esqueço que eu sou deficiente visual. Eu lembro, e os sonhos que tem, algumas perguntas, né, que as pessoas fazem. Quando você sonha? Você sonha que está enxergando? Sim, eu sonho que eu estou enxergando. Eu enxergo as coisas normalmente quando estou dormindo. E quando acordo, estou deficiente visual. Quando exatamente aconteceu exatamente assim. Eu tive aquela madorna e para mim eu estava normal. Quando abri os olhos, tudo completamente escuro. O pessoal ligou para minha esposa e pediu para minha esposa descer. E eu falei com ela pelo telefone mesmo que eu estava deficiente visual, para ela vir imediatamente para o hospital. Saí de casa para trabalhar, enxergando totalmente, voltei para casa sem enxergar completamente. E qual que foi a reação da sua esposa naquele momento, né? Porque é um momento desafiador para ela, porque imagina você estar bem e de repente, não para você, né? Porque você sabia que ia acontecer. Talvez Sim. Ela naquele momento, ela se lembra, né? Que igual ela falou, vai acontecer algo e esse algo acaba acontecendo. Ô Leila, no momento que ela chegou, ela se mostrou muito resiliente, firme, tranquila por fora. Mas ela conta lá no livro
e eu quero que vocês leiam o relato dela, porque eu coloco o relato dela lá. Ela fala que para ela foi um turbilhão de informações, e agora? Sempre que vinha o questionamento, vinha e agora? Ela conta também que algumas situações, lá em casa sempre sempre eu fiz tudo, sabe? Fiz tudo assim, as condições de casa, conta, tudo eu sempre fiz, sempre isso no natural. Mas quando eu fiquei deficiente, assim que eu fiquei deficiente, eu já saí do hospital sem saber como pelo menos me guiava. Eu não estava com bengala, não sabia usar bengala. Eu não sabia que existia cores diferentes de bengalas. Eu não sabia nada sobre deficiência visual. Então, ela também não tinha contato nenhum sobre deficiência visual. Então, até para sair de casa, para ir, né, como chegar em casa, isso foi uma tarefa muito difícil neste começo. Só que eu estou falando que foi difícil a execução e o trabalho que tivemos, e não a parte mental. Por quê? Nós oramos ao Senhor, perguntamos a Ele, Senhor, por que aconteceu isso? E Ele falou, eu avisei que iria acontecer, te deixei avisado. E nós tínhamos isso no coração. Nós sentamos, conversamos muito, sempre perguntando, e agora? Como nós vamos agir? Cada passo que a gente dava era, agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso próximo passo? E tudo isso, gente, você vai encontrar no livro Não Vivo do Que Vejo. E aí tá lá na Amazon, né? Está na Amazon, está no Mercado Livre como livro físico, está na Shopee, tem no Extra, no Ponto, que hoje é Ponto, né? Que é Ponto Frio, tem nas Casas Bahias. Se você digitar Não Vivo do Que Vejo, vai aparecer várias plataformas, e eu acredito que em breve terá em todas. Agora nós estamos ainda escalonando, né? Colocando em plataformas. Então, todas as plataformas que você procurar, dependendo do seu segmento, vai ter lá para você comprar este livro. É isso aí, gente, ó. Entra lá que você vai conhecer mais. E, assim, se você já passou por situações, né, que você está se identificando aqui com o Natanael, comenta aí com a gente, fala um pouco sobre aquilo que aconteceu com você. E é que essa história aqui, ela é inspiradora e vai te inspirar. Natanael, depois desse impacto físico, né? Qual foi o primeiro impacto emocional? Você até falou aí já, ó, que você sentiu e que pouca gente percebe. Meu primeiro impacto emocional foi justamente a minha filha. Com 3 anos de idade, ela estava, e ela faria 4 anos no dia 17. Nós tínhamos preparado uma festinha para ela, e ela teve a festinha dela, e eu estava no hospital internado. Para mim foi um impacto sem tamanho. Imagine você tendo na sua casa uma filha de 3 anos e fazendo 4 e a festinha de aniversário dela você não participar. Eu acho que eles também podem compartilhar e comentar com a gente qual seria a reação sua ao lidar com essa situação. No dia, Leila, eu fiquei com o coração muito apertado. Sou muito grudado com a minha filha, graças a Deus, com a minha esposa. Todos os lugares que a gente está, nós estamos juntos para nos abraçarmos e nos alegrarmos juntos. E esse dia em específico, eu estava no hospital, a minha esposa estava dividida entre o hospital e a filha de 4 anos. Amor, eu preciso ir ali rapidinho, eu volto rapidinho, fica bem. E ela ia lá rapidinho, voltava rapidinho, mas sempre estava comigo. A minha filha ainda sem saber de nada, ainda ela tem hoje situações que ainda ela pergunta, inclusive ela pergunta, pai, você está enxergando hoje? Todo dia ela pergunta, todos os dias ela pergunta, filho, pai, você está enxergando hoje? Tem dia que Deus me dá a graça de enxergar um pouco melhor. Isso depende da iluminação, depende do dia, da hora.
e às vezes eu consigo enxergar. E ela faz balé desde muito nova, e ela estende as mãos e faz os passos e mostra, e ela pergunta sempre, você está enxergando? E aí minha esposa vem e fala, olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, para que eu entenda o que ela está fazendo. Mas no dia que eu fiquei deficiente, para mim foi dilacerador. Mesmo assim, eu tentava espantar, fechava os olhos e tentava espantar com toda firmeza, sabendo que Deus havia protegido, ainda eu não sabia como, mas Deus tinha protegido a minha família naquele momento. Eu percebo na sua fala que você tem uma fé inabalável, né? E em algum momento a fé e sofrimento caminharam lado a lado com você? Na verdade, a fé e o sofrimento, elas caminham sempre do lado a lado. Mas a gente tem que, pelo menos, é o que eu faço, né? Não que a gente tem, mas o que eu faço para minha vida estar equilibrada é fazer com que a fé ela se mantenha superior ao sofrimento. Nós temos sofrimentos diversos. Não hoje, para mim, que sou deficiente visual, mas para qualquer área a gente sofre em alguns momentos. Em um dia de 24 horas, tem algum desses momentos que você vai ter insatisfações, tristezas. Mas se você tiver na fé a confiança, porque a fé é isso, né? É a confiança, a certeza de que aquilo é passageiro e você consegue lidar com aquela situação estando resiliente, isso é um exercício da fé. Então, sempre que a gente tem a fé atrelada aos nossos sentimentos, seja de alegria, de tristeza, de emoções fortes, você consegue lidar melhor com todas essas situações. A fé também, ela reflete muito aquilo que a gente não é palpável, é sentido, né? Aqui define muito, não vivo do que vejo. Isso. Define muito a fé. Esse tema veio justamente por causa disso. A não vivo do que vejo dá uma referência visual, claro, né? A ausência da minha visão física. Só que viver por fé é viver do que você não vê. Ter esperança daquilo que virá é muito melhor daquilo que você está. Quando a fé ela supera o físico, você consegue conviver com todas essas situações. E aí, gente, eu vou falar não só, né, da deficiência visual do Natanael, mas quantas outras patologias, quantas pessoas hoje que pode estar até, né, num hospital com tanta, né, dificuldade de entender o que é fé, do que é enfrentamento daquela dificuldade. E aí eu vou te falar para você trazer a questão aqui do Natanael como experiência de vida, que ele não desistiu. Eu acho que isso é uma palavra. Resiliência também é uma palavra importante nessa corrida, né? Nessa vida. Eu vou falar melhor neste processo. Este processo trouxe para o Natanael essa vivência assim, que é muito difícil, mas ele não desistiu. Ô Leila, falando sobre a resiliência, eu não posso deixar de citar jamais das pessoas que estiveram comigo e estão comigo nesse processo. Todas as vezes que eu ficava um pouquinho quietinho, em casa, sozinho às vezes, sempre chegou alguém para poder falar, sai daí, não fica assim, não para, corre, vem cá, vamos ali comigo, vamos passear. Hoje me acompanha aqui nesse podcast um amigo, um irmão, que é o Ezequiel, meu concunhado, vocês vão ler lá sobre ele, meu concunhado, mas que sempre teve essa dinâmica. Sempre que parou, me levou em lugares até o fundo do buraco. Tô contando assim, gente, porque no livro eu conto uma história muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que o livro ele tem só momentos tristes, né?
E é justamente que eu quero passar que você seja alegre, independente do momento que você passa. Isso é muito importante. Se é, às vezes, um momento de dificuldade, não, você tem momentos alegres. Um desses momentos que a gente dá risada foi assim que eu fiquei deficiente. Nós estávamos na casa da minha sogra, eu tive que passar um período na casa dela, porque eu morava em Feira Inocêncio, precisei de passar um período na casa dela. E nós passamos um lugar estreito. Lá tinha um buraco e uma boca de lobo. E essa boca de lobo, ela estava tampada, e aí ele passou à frente, inclusive ele estava com a bandeja de ovos. Ele passou na frente, testou para ver se esse buraco estava seguro para passar e falou, Nath, tá tudo certo. Só que na hora que eu pisei, eu fiquei preso até as cinturas desse buraco. O desespero era imenso, ralei a canela toda. Ele saiu correndo, deixou a bandeja de ovo lá na frente e voltou. Nath, vem cá, pegou, me correu, pegou meus braços, suspendeu, mas já acabou, já tinha machucado, eu já estava. E aí já eu comento. Já estava dando a cintura. E eu comento que ele é o cunhado que queria me levar pro buraco. Então a gente brinca assim, a gente sabe do carinho dele, do respeito, das coisas que nós passamos juntos, né? E ele teve lá em Feira Inocência, assim que eu fiquei deficiente, era uma época de chuvas, e tava com muitos desmoronamentos na BR, na 381, sentido Espírito Santo. Né? Valadares, então você passa por aquela região. Ali pro lado de Caeté, por aquele lado ali, tava caindo muitos barrancos. Uhum. E aí entupia a pista. E teve uma época, essa época especificamente, uma viagem até lá, estava gastando 12 horas, porque tinha que ir até perto do Espírito Santo para poder chegar a Valadares. Então a viagem estava gastando muito tempo. E ele foi com todo carinho, ele foi de ônibus para me buscar, para que eu pudesse voltar para casa, para ajudar minha esposa a dirigir. Como eu falei, ele foi para lá para buscar a gente. E uma outra coisa interessante que aconteceu no meio do caminho é que nessa cidade, próxima a Caeté, naquele lugar ali onde tinha derrubado as terras, né? os montes lá que tinha caído, os barrancos, esse dia não foi diferente. Caiu lá um tanto de terra no meio do caminho e nós paramos. Ficamos por 8 horas parados no mesmo lugar. Nossa! Só que na nossa vida nunca é simplesmente um congestionamento. Não pode ser. A gente vive pode ser uma coisa comum. Não, nós vivemos igual eletrocardiograma. Um ponto lá embaixo, um ponto lá em cima. E esse dia, eu cego, eu simplesmente senti um cheiro estranho no meio do caminho. E aí eu falei, uai, o Ezequiel, minha esposa, estava com a gente, né? O que está acontecendo? Ele falou, Nath, acabou de parar um caminhão de porcos do nosso lado. 8 horas do lado de um carro de porco. Nossa, gente! E nós ficamos ali, naquele lugar, 8 horas, pensando, água acabando, comida acabando. E a gente já desesperado, mas graças a Deus, com a minha filha de 4 anos do lado, toda hora ela falava, gente, pai, mas esse negócio tá fedendo. Tá doido. 8 horas é muito tempo, viu? E os porcos começavam, o sol estava muito quente, né? Os porcos começavam a brigar dentro, fazer uma barulhada. E a gente ali do lado, né? Suportando com fé que ia passar. Eu vou falar que esse cunhado, ele é mais chegado que um irmão, hein? Pra poder aguentar uma dessa. Então, a gente foi, quando eu cito sobre ele, justamente, eu conto essa história lá, sabe, Leila? Porque, como eu te falei, a vida da gente não pode ser baseada apenas em condições que traz tristezas. Com certeza. Nós temos, no meio do caminho, muitas alegrias. Eu conto outras histórias também engraçadas lá, que eu gostaria que você lesse, compartilhasse lá, mas eu não vou contar aqui para você ficar com vontade de ler. E para você também de casa, hein, gente? Procura lá, na onde tem esse livro, e você vai conhecer muito mais.
Ô Natanael, depois das 12 cirurgias, em quais momentos a fé te sustentou? Em todas elas, as 12 cirurgias, ou fora delas, todas elas, a fé me sustentou. Através de braços amigos, como que eu contei para vocês do Ezequiel, como do Jefferson, um dos que escreve no livro, está lá na orelha do livro uma mensagem dele, como o pastor Renato Júnior, que é um amigo, eles são amigos fundamentais para esse caminho, como os meus irmãos, que num dia eu recebi uma ligação do meu irmão Misael Evangelista. Ele falou assim: irmão, se tivesse uma cirurgia, eu doava um dos olhos para que nós dois pudéssemos enxergar apenas um pouco mais, nós dois iríamos se enxergar. Isso é o dia em que, às vezes, a lágrima rola no rosto da gente, mas eu tenho certeza que a gente é curado, cauterizado por essas mensagens. Ou outras horas que o meu irmão me abraçou, assim que eu fiquei deficiente, o primeiro encontro que eu tive com ele, ele falou assim: irmão, que seja como a música da Ludmila Feb, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista. Unção de multiplicação. Unção de multiplicação. Ele não sabia que essa frase seria para mim uma profecia, porque se hoje eu conto essa história e entrego a minha vida aberta para que vocês leiam e entenda qual foi o processo, foi justamente por causa das frases que ele alcançou. Da minha mãe, que me ligava constantemente, todas as horas. Eu acredito que no desespero de mãe, mas com palavras ousadas, palavras de sinceridade, de carinho e de direção do Senhor para a minha vida, como o meu irmão Wilker, que ele não deixava um minuto. Sempre que meu coração começava a apertar, eu via uma ligação dele, era uma forma de falar, né? Eu entendia que que Deus estava utilizando dele para me levar o consolo. E outros irmãos que não podem me ver na rua e falam: irmão, peraí que eu vou te atravessar. Outras vezes, sabe, eu vou te carregar no colo e consegue me levar para onde eu preciso. Pessoas como grupos que temos, a ADEFIB, que é uma associação aqui em Betim, sabe, Leila, que cuida dos deficientes, Associação dos Deficientes Físicos de Betim. Lá tem um suporte muito bom, que eles se reúnem, conversam entre si, cada um se entende das dificuldades, da maneira que se sentem, para que não fiquem prostrados. Tem como direcionar carreiras e outras coisas mais que eles fazem para que essa noção possa entrar e fixar no coração e a gente não entristecer. A gente não pode deixar o amigo, o irmão entristecer. Sempre que você estiver do lado, às vezes você está do lado de um amigo que está começando a entristecer, olha, pega na mão dele, leva ele para outro lugar, para outro caminho, outra direção. Não deixe que esse amigo entristeça, porque como aconteceu agora esses dias comigo, um amigo que eu sempre conversei com ele, aconselhei, ele pôde fazer a mesma coisa comigo, pegar e falar: cara, sai daí, vamos para outro lugar, não fica triste não, vamos para outro lugar que esse lugar é melhor para você. Então é assim que acontece. Às vezes você está plantando só uma sementinha, mas essa sementinha vai virar uma árvore tão poderosa que ela pode saciar muitas famílias. Às vezes eu mesmo posso ser saciado com o fruto desta árvore. Então sempre plante, sempre coloca aí. Ó. Às vezes você também tem experiências para contar, né, Leila? Pode colocar aí embaixo na descrição, nos comentários, qual é a sua história. Quem sabe ela vem para cá também, né, Leila? Uai, né? Quem sabe você não estará sentado aqui nessa mesa contando a sua história para nós. E aí eu queria até falar sobre a Anfib, né? ADEFIB. ADEFIB, sobre esse papel, né, de inclusão, de cuidado que o Natanael está trazendo aqui, porque
temos que ter esse espaço de inclusão, porque a vida continua, Natanael. Sim, continua. Não parou. Não é porque você teve esse problema. Até é importante você falar da gente não se perder na nossa alegria, no nosso desenvolvimento. O que eu posso fazer a partir da minha deficiência? Como que eu posso continuar? E tendo a Anfíbia aí, a ADFIB, aí, vocês podendo contar, é muito bom, né? Pois é, e a gente compartilhando... E todos esses irmãos, né, que eu não falei, né? Compartilhando isso é muito bom. É outra entidade que eu sou grato a Deus por fazer parte. É a congregação em que vou, que é a Igreja Pentecostal Amor Infinito. São irmãos, eu posso chamar de irmãos. Às vezes a gente só fala, meu irmão, irmão, irmão. Não, eles são meus irmãos. Porque, assim, para que acontecesse essa cirurgia, Leila, existe um custo muito alto. Para te ser sincero, o custo, quando eles falam custar o olho da cara, existe esse ditado que custa o olho da cara, realmente, eu tenho essa percepção. Que o que é custar o olho da cara? Então, tendo esse dinamismo de que eles puderam desprender dos bens ou do valor financeiro para abençoar a minha vida, para que eu pudesse fazer cirurgia, eles trouxeram sacerdócio para o meu lar, eles trouxeram alegria para mim, eles trouxe sobrevivência, essa percepção luminosa, para mim é incrível. Eu posso, às vezes, chegar em lugares que, através das mãos deles, eu pude alcançar esses lugares. Que bom, viu? Parabéns por essa comunidade, né? Que acaba que você formou uma teia de cuidado, sim, né? De pessoas muito importantes. E esse cuidado, né? De irmãos mesmo, né? Falando assim sobre a parte emocional, teve algo que após, né? Todo esse processo que você aproximou mais das pessoas, né? Foi percebido através da sua fala. A partir desse momento, você viu que algo mudou dentro de você? Inclusive, eu citei isso ontem. Eu estava na casa de alguns amigos e eles falaram, eles até perguntaram, mas o Natanael mesmo está falando? Não acredito. Eu estou falando assim porque eles são surdos. E eu estava conversando com eles através da inteligência, né? Hoje, graças a Deus, a inteligência ela nos ajuda a comunicar, muito. Porque para um deficiente visual, um deficiente auditivo se comunicar é difícil, porque um é através dos olhos, o outro é através dos ouvidos, e a gente tem essa interrupção. Então, eu conversando com eles, e ele colocou lá a inteligência para ler aquilo que eu estava falando, ele falou, não, mas é ele mesmo que está falando? Não, tem alguma outra pessoa falando aí que tá pegando a fala dele. Aí, não, realmente. Por quê? Porque isso foi em crescimento. Uhum. A gente vai desenvolvendo, de acordo com que os dias vão passando, a gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo através dos dias mesmo, que a gente vai ficando mais experiente, a gente não fica velho, né? A gente fica mais experiente, mas mesmo assim, a deficiência fez com que crescesse um galho, né? Um galho que eu não entenderia se não tivesse deficiente. E posso compartilhar isso de uma maneira que eles também conseguem entender, porque eu falo a linguagem deles, apesar de ter uma deficiência diferente da deles. Eu compactuo com eles, inclusive, eu estava conversando com a Ivanete, que é a nossa amiga lá, que eu estava na casa dela, ela falando, olha, eu falei com ela que eu tenho uma percepção que hoje eu não consigo ver a minha filha dançando balé. Inclusive, a minha filha teve o recital agora esses dias, no final de semana passado, o recital de balé, e eu tive prazer de estar, uma alegria imensa de ter a minha filha dançando num balé espetacular, que foi em Birité, foi um evento muito lindo, mas só no comentário da minha esposa. Eu não tive a sensação de ver ela dançando. Eu não consigo ver ela, saber que ela está no palco
como eu só tenho a percepção luminosa, eu não consigo ver. O máximo que eu consegui ver foi uma luz azul e mais nada, eu não vi ela dançando. E isso é nos momentos em que você tem que ter a resiliência e falar, olha, isso é normal, o comentário que a minha esposa tem é o suficiente, é isso que eu preciso sobreviver com isso. Está tudo certo, vamos para cima. Tá legal, vamos aproveitar este momento, porque apesar que eu não ver, ela me vê. Lá eu faço um suvio, que ela me identifica através do suvio. Eu fiz o suvio e a minha esposa, ela tá te olhando, ela te viu, ela mandou tchau. Então, assim, a gente consegue ir adaptando com as nossas situações. E vamos viver. Vamos viver. É o que você falou, né? Esse tá tudo bem, gente, é entender que a gente precisa trabalhar a aceitação para poder você conseguir continuar, porque senão você vai o tempo todo falar, nossa, como a minha vida é difícil, como eu tenho esse problema. Então, eu vivo aquele problema o tempo todo e não consigo andar, não consigo evoluir, eu não consigo transcender aquele problema. Eu vivo o tempo todo me dilacerando naquele problema. No entanto, a gente precisa de adaptações para ter uma qualidade de vida melhor. Uma dessas adaptações, Leila, foi dentro de casa mesmo, sabe? Uma vez, eu saindo da sala para a cozinha, eu errei o vão da porta. Me resultou em um galo na testa. E apesar de ter, né, essa situação, se tudo que eu fizesse, a minha esposa me fizesse para mim, eu não iria crescer. Eu comecei a viver, a reaprender a fazer tudo. Interessante que quando eu cheguei aqui no podcast, vocês adaptaram o cenário aqui, né? Uhum. E eu quero agradecer vocês, porque vocês falaram, ó, tá tal lugar assim, tá isso, tá isso, tá isso. Neste lugar, por exemplo, eu acredito que vocês estão vendo o copo, eles falaram, o copo tá aqui e eu consigo me direcionar até ele. Então, esses passos e esse espaço em que a família, as pessoas nos dão, isso faz o que a gente cresça. Mesmo que o resultado às vezes, um galo na testa, né? Mas que é necessário. Eu vejo algumas pessoas falarem que a criança, né, tem que aprender caindo a andar de bicicleta, né? Está dentro do processo de aprendizado. Dentro do processo de aprendizado. É claro que nós sempre temos que ter atenção. Eu tenho uma limitação. Eu tenho a ciência que eu tenho uma limitação. E eu não posso ser além daquilo que me é permitido. Por exemplo, eu tenho uma bengala, eu tenho que ter o cuidado de sair com ela, para que as pessoas possam me identificar como deficiente. Eu tenho outras coisas que eu preciso atingir para que as pessoas tenham a percepção de que eu preciso de um cuidado. Mas eu preciso também aprender a lidar com isso. E é muito importante isso, gente. Faz sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, gente, compartilha. Procura este livro, Não Viva do que Vejo, né? Que vai te dar uma outra expectativa de vida. E aí, Natanael, eu queria te perguntar, que crenças sobre você mesmo precisaram morrer para outras nascerem? Nossa, que pergunta espetacular, viu? Obrigado por essa pergunta. E eu precisei saber o que era agir com fé. Eu precisei aprender a ter o título desse livro na minha carreira, na minha vida. Porque eu realmente preciso viver daquilo que não vejo. Eu realmente tenho que dar um passo esperando que o passo não é uma boca de lobo. Eu preciso dar um passo para saber justamente que ali não vai ter uma poça de água. Eu preciso dar um passo sabendo que ali não tem um degrau, sabendo que ali não vai ter um bicho, sabendo que ali eu preciso testar o lugar que estou pisando, às vezes com uma bengala, e que às vezes a bengala não vai pegar. E ter a confiança que eu preciso ir
porque eu não posso ficar inerte, eu não posso ficar parado, porque senão eu crio raízes, e raízes, às vezes, te joga só para baixo. Às vezes a gente precisa ter raízes para a gente crescer, mas outras horas a gente precisa também crescer para cima, ter folhas, se sentir bem, e ficar preso num só lugar, tem que tomar cuidado, tem que sair do seu ciclo, né? Da sua única experiência. E aí, para isso, teve que morrer o Natanael, que é racional. Eu precisei de viver um pouquinho a fé. É bom ter racionalidade? Sim, é bom, mas para isso teve que adaptar. Isso fez trabalhou também essa reconstrução da sua identidade. Porque o Natanael de 15 de janeiro, certo? Certo. Não é o mesmo de hoje. Concorda comigo? Concordo plenamente. Eu tenho um amigo que ele fala que ele me conhecia enxergando, ele tinha uma percepção de quem eu era. Depois que eu fiquei cego, ele falou que ele ganhou, eu perdi a visão e ele ganhou um amigo. Isso, para mim, é uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus que ele falou lá atrás, que eu teria dificuldades. E a Bíblia também diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando a gente tem esse ânimo para viver, o Senhor te pega no colo, te ajuda aí. Às vezes eu sei que nós precisamos, às vezes, ficar um pouquinho recluso, escondido, às vezes, né? Mas que isso não seja uma perpétuo nas nossas vidas. Ter isso como um momento, é uma situação que eu acho que todo corpo humano precisa disso. Mas pegar esse momento, deixar ele naquele momentinho e sair para fora e testar outros ambientes, viver não daquilo que você vê, mas daquilo que você espera, é muito melhor. Nossa, parabéns, viu, por essa reconstrução. Ela é edificante, né? E eu falo assim, por mim mesma, eu fico impactada. Você vê o mundo num outro ângulo. Você entender que agora é um outro ciclo, é uma outra forma de viver, mas que acolhe, que também o Natanael também é um cara racional, mas também que hoje aprendeu que tem que trabalhar o emocional. E você sentiu na sua pele, assim, sentiu assim, gente, eu tenho que ser forte mediante essa dor, mediante essas dificuldades, até por sua esposa, por sua filha. Nas três primeiras semanas, eu fiquei muito desesperado, né? Sem norte, perdi o comando da minha casa. O comando que eu falo é o comando de direcionar mesmo. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Esse comando eu perdi. Eu passei a ser guiado, mas não ser guiado visualmente, guiado na mente. Ficou tudo sobre o encargo da minha esposa. E, para te ser sincero, até da minha filha. Que ela, apesar de ter 4 anos, ela estava sendo o meu pai. Olha a complexidade que isso virou dentro de uma família. Ela estava mandando em mim. A minha esposa estava... Não que isso seja um problema, mas para ser um direcionador, como eu sempre fui, trocou esse papel. E quando troca esse papel, foi muito difícil para ela. Porque ela pegou, para minha esposa, no caso, porque ela pegou uma carga que não era para ela. Então, ela sentou comigo numa mesa da cozinha. Na hora que nós estávamos tomando café, ela falou, amor, eu casei para ter um esposo. Eu quero ter um marido do meu lado. Eu vou com você aonde você quiser e que você falar, a gente vai. Mas eu quero ter um marido dentro de casa. E eu preciso que você retome essa posição de marido que você é. Você pode estar cego, você pode estar do jeito que for. Eu casei para ter um marido e vou ter esse marido. Eu quero ter esse marido. Você já passou as 3 semanas, vamos reerguer, te ajudo onde é que for preciso. Mas você é o direcionador da nossa casa. E isso fez com que eu tivesse tomado aquele susto, aquele impacto, e ela me mostrou aonde estavam as minhas falhas, que não era na visão.
que não dependia da minha visão para que eu me mantivesse de pé como sacerdote, como orientador, de pai, né? O principal, preciso ser um pai, independente se estou cego ou não, eu vou continuar sendo pai. Esse título não tem nada que vai me tirar. E então eu precisava ser um pai, eu precisava ser um esposo. Então era isso que ela estava me questionando e pedindo para que eu fosse. E isso nós sentamos, e agora o que eu vou fazer? Nós vamos caminhar junto, nós vamos aprender junto. E nós exatamente foi assim, caminhamos juntos, aprendemos juntos. E por isso eu quero até quebrar um pouco o padrão, né? E quero fazer uma homenagem. Ai, que bom, que lindo. Eu sei que ela vai assistir esse podcast e sei que ela está me vendo e eu tenho um amor imenso para te oferecer, para me manter firme, ser esse homem que sou. E eu não sou Natanael cego, eu sou Natanael, seu esposo. Eu sou Natanael que caminha do seu lado. Quero agradecer a Deus porque você, Jacilene, é uma mulher fiel a Deus e tem me mantido de pé e a nossa casa de pé, me ensinando a como caminhar. Sabe, Leila? Me direcionando como motorista. Minha esposa é uma excelente motorista. Ai, que bom. Algumas pessoas na internet têm, a mulher não dirige bem. Olha, a minha mulher dirige muito bem. E não é porque eu estou enxergando não, viu, gente? Porque ela dirige, porque para dirigir e não ter solavancos dentro do carro para uma pessoa com deficiência é muito difícil. E saber aonde estacionar para que eu não caia num buraco, né? É difícil. Então, ela é uma pessoa mais do que especial. E eu estou falando como motorista. Uma das qualidades que ela carrega. Mas ela carrega a nossa família no colo. É pessoa espetacular. Deus tem colocado ao meu lado uma mulher verdadeira. Parabéns. Mais uma vez, né? Para essa família linda. Obrigado. Natanael, o papo foi muito bom. Mas eu já vou te deixar com as considerações finais. E foi um prazer conhecer a sua história, sabe? E tenho certeza que você aí de casa vai ficar impactado assim como eu. Eu quase chorei aqui, ele falando da esposa dele. Parabéns, Jacilene. Jacilene. Parabéns, Jacilene, por esse cuidado, né, com a família, por estar aí fortalecendo a vida do Natanael. Por essa sua filha, como é que é o nome dela? Iris Valentina. Iris Valentina. Parabéns por esse papai aqui. E eu queria deixar para você falasse um pouco, né, sobre as pessoas com deficiência, não só visual, quem nesse momento está passando por um momento que precisa de aceitar e reconstruir, né, essa vida que agora passa por um novo ciclo. E falar um pouco sobre a sua experiência e falar com eles assim, olha, a gente pode mudar se a gente mudar. E eu queria que você desse as considerações finais, por favor. Olha, eu tenho certeza que é difícil. Tenho certeza disso. Mas a dificuldade não é empecilho para que você pare, sabe? Não para, não. Na hora que você se sentir triste, busque auxílio. Busque auxílio. Se for de profissionais, busque auxílio. Busque amigos. Você vai conseguir superar essa dificuldade. No começo vai doer muito, mas você vai erguer e isso vai ser como Sabe quando você tem um arco, uma flecha, que você estica aquele arco? Vai ser aquela pressão que você vai. Quando você vai alcançar limites que você não é capaz de entender agora. Mas não pare. Isso é uma força que está criando dentro de você. Cada bloco que você construir nesta vida sua será um potencial. Vá em frente. Não deixe que essa batalha te vença. Essa guerra te destrua.
você vai vencer. Ô, Leila, e para finalizar, eu também preciso falar do pessoal que abençoou a minha vida com a camisa. Essa camisa que eu estou vestindo, Não Vivo do Que Vejo, nós temos disponível para venda. Só se você entrar no meu Instagram, Natanael Evangelista de Lima, você pode me chamar lá, que onde você estiver, eu envio essa camisa. Ela tem um algodão 30x1 e é uma excelente camisa oversize, ligada ponto a ponto no ombro, e uma excelente camisa. Você vai ficar excepcionalmente alegre em vestir e, além de tudo, irá levar uma mensagem, vai abençoar a sua vida e vai abençoar a nossa vida. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui e até breve.